E aí, pessoal, tudo bem? Sou o Lucas Gimenez aqui da BTA Creative, sou responsável pela parte de SDR hoje dentro aqui da empresa, da agência, e hoje a gente vai estar conversando com esse ícone, não só da comédia, mas também da parte de criatividade, ele, Maurício Meirelles. Obrigado, Maurício, Pô, por sensacional, o ter... cara fez uma venda maravilhosa, cara marqueteiro demais. Obrigado aí pelo ícone, cara, que eu nunca imaginei esse um. Eu acho que a gente tá vivendo uma era tão ruim que eu viro ícone. Maravilha, obrigado. Não, você que é uma grande referência, não só para mim também, que sou comediante, mas também para o pessoal da parte de criatividade, programa e conteúdo também. Pô, que Aliás, demais. parabéns pelo seu programa da Rede TV, está sendo um sucesso, é muito bom as suas trollagens. O pessoal que acompanha você tem gostado bastante desse conteúdo que você tem entregado para a gente. Pô, legal pra caramba, né? Eu gosto muito, cara, como eu vim da publicidade, né, cara? Eu acho que a gente tá falando de criatividade. Eu acho que é um tema que pouco é explorado, né? Porque as pessoas Sim, elas estão muito querendo executar e poucos estão querendo criar. E como a gente é criador de conteúdo, eu acho que, pô, se eu pudesse dar sei lá, um norte pra galera, assim, eu acho que as pessoas estão muito mais preocupadas em engajar com algo que já existe do que criar o seu próprio algo. E isso uma hora vai te afetar, porque viver de carisma a vida inteira não vai dar certo. Você vai ter que se reinventar, tal, fortalecer isso. A gente está vivendo a era da criatividade, mas nem todo mundo está entendendo, entendeu? Então, sim, pô, sim. fico mó feliz em estar, sei lá, de alguma maneira contribuindo. Não, bacana. Bom, e já que a gente está nesse bate-papo também, falando sobre criatividade, né? Como se, como que você consegue desenvolver a sua criatividade no palco e nos seus textos? Como é que você consegue estar colocando isso dentro da sua cabeça, passando para o texto e jogando isso para o palco hoje? Eu acho que o fato de você trabalhar com criatividade é diferente de você trabalhar num banco, por exemplo. Eu vou falar por quê. Eu acho que todo mundo tem o mesmo potencial de tudo. Todo mundo. Todas as pessoas. Obviamente, uns têm dons a mais por conta da sua vivência, tem um histórico, um pai que é mais criativo, uma mãe que é mais arquiteta. Né? Cada um tem a sua vivência. Mas eu acho que quando você trabalha no banco, por exemplo, você está ali focado 10 horas do seu dia pensando em números. Então, a sua Sim, cabeça ela está focada em preciso fazer a taxa Selic aumentou, a sua cabeça está voltada para isso. Eu que sou um cara criativo, que vivo de criatividade, essa mesma essência desse cara do banco eu uso para criatividade. legal. Inclusive, esse cara do banco, o que ele quer? Ele quer, no fim do dia dele, quando ele liga a televisão, ele ver algo que ele não viu, né? A minha função é pensar em aquilo que ele não consegue alcançar. Não é que ele não consegue alcançar pela capacidade, mas pela disponibilidade dele. Como ele está o dia inteiro, sei lá, trabalhando no banco, ou o cara está operando um cérebro, o outro está trabalhando no Uber. Esses caras, eles não tiveram a capacidade do dia, né, da disponibilidade de pensar em besteiras, em análises que ele não chegou ainda, por uma questão mesmo de o foco dele tem em outro lugar. Então é muita obrigação minha eu tentar sempre sair da minha caixa. Eu acho que o meu Sim, primeiro objetivo como comediante, se eu sou um cara que quero, né, me fortalecer na criação e tal, eu tenho que pensar algo que o Carlos, que trabalha no Bradesco, não teve possibilidade de atingir. Então, a primeira ideia, ela morre. Mesmo sendo uma ideia muito boa, provavelmente ele pensou, então eu não estou conseguindo atingir a minha excelência como criativo. Então, isso serve para texto, isso serve para programa, isso serve para roteiro. Eu acho que o inicial de todo cara que está criando é sair da caixa. Agora sim, sim, essa caixa precisa estar preenchida para você sair dela. Não adianta nada sair claro. da caixa, não tem nada nessa caixa. Então, eu chamo essa caixa de pelo menos de critério, de histórico, referência. E como você sai disso? Aí é fazendo o seu trabalho. Então, quando eu vou subir no palco para fazer um texto, eu não quero ir no palco para falar que, sei lá, tá todo mundo falando que vou dar um exemplo aqui, que a mulher X é a mulher mais bonita do Brasil. E se eu falar o contrário? Será que não Sim, deveria ser uma forma que vai fazer as pessoas, pelo menos, pensarem de uma outra maneira? Ou tem um programa, tá todo mundo fazendo a mesma coisa porque dá certo, a dancinha do TikTok.
Tá, e se eu fizer uma análise sobre a dancinha do TikTok, alguém já fez? Não, então eu vou tentar fazer. Isso vai dar mais certo ou mais errado? Não me importa, mas isso vai me trazer um legado, né? Pelo menos eu sou o cara que iniciou uma competência. Pelo menos eu tento ir para esse lugar, acho que criativamente é o ideal. Sim, sim, e que isso que você falou é muito bacana, porque você vai estar indo na contramão de tudo, assim, né? Se o pessoal tá falando de uma certa marca, como é que você acabou, tipo, comentando, você provar totalmente ao contrário, as pessoas já começar a te olhar com uma outra visão, né? Isso é que é até bacana, que eu tenho aqui uma segunda pergunta para você. Hoje, para você, quais são as suas definições de criatividade? Como é que você consegue definir isso como algo criativo ou não criativo? Você fala assim, isso só vai ser modinha, ou você fala assim, meu, eu posso ir por essa linha aqui de algo que está acontecendo que vai ser muito criativo para mim. Como é que você consegue estar definindo isso hoje? Eu acho que o fato de ser modinho ou não significa que não é criativo, porque você pode criar algo que vire uma moda e, consequentemente, começa a banalizar e depois você vai ter que se reinventar. Sim. Mas eu acho que a coisa que eu falei anterior, eu acho que é isso que vai fazer a diferença. Quando você faz uma pessoa, eu acho que esse é o grande lance assim, da criação. Assim, quando você faz uma pessoa olhar para alguma coisa e falar, caraca, como eu nunca pensei nisso antes, eu acho que você está sendo criativo. Sim. Porque de alguma maneira você está comunicando alguma coisa que talvez... Peraí que deu aqui uma travada aqui. Pronto, voltou. Eu acho que de alguma maneira você está comunicando algo que está ali até implícito nele, mas de uma maneira que ele nunca pensou, né, anteriormente. Então, eu acho que a criatividade ela pode ser simples, ela não precisa ser rebuscada. Sim. Só o fato de você, sei lá, fazer uma análise de algo que esse cara não teve tempo de analisar, você explicar alguma coisa que esse cara nunca pensou dessa forma, é uma forma de você ser criativo. Então, qualquer coisa que sai do ordinário, do comum, é você estar sendo criativo. Se todo mundo está indo para um lado e você mostrar que o outro caminho também pode ser interessante, é criativo. Ir na contramão, não precisa ser só na contramão, não precisa ser só no lado oposto, mas pode ser, tá todo mundo indo para o lado direito, você pode ir para o lado da frente, você pode ir para o lado de trás, você pode ir para o lado da diagonal. Ir para o lado direito, você está seguindo a criatividade de outra pessoa. Não deixa de ser criativo, mas não é original. Legal. Bom, agora entrando um pouco do nosso universo de publicidade, o lado publicitário, né? Você consegue citar alguns exemplos de campanha ou até mesmo comercial que você se identificou na parte de criatividade? Pode ser da gringa ou aqui do Brasil. Cara, eu tive a oportunidade de trabalhar para mim numa das empresas mais criativas que eu já vivi, né? Que eu já vivenciei, que eu já experimentei e tal, que é a Talent, né? Eu trabalhei na Talent durante quase 3 anos, assim, eu vi muita coisa legal saindo de lá. Uma das coisas que eu vi saindo de lá, quando eu estava naquela época, eu adorava, que era a campanha do handball, que era uma campanha que falava, era a Topper que patrocinava o handball, e era basicamente se zoando mesmo. Era um cara, você já viu essa campanha, era um cara que ficava numa poltrona falando assim, ano passado o Brasil no handball perdeu de 45-0 da Argentina. Ano retrasado foi de 41-0, ou seja, a gente está tendo um ganho de 4 gols que a gente agora está deixando de perder. Ou seja, isso daqui é um crescimento de quase não sei quantos %. Isso mostra que a gente está no caminho certo. E era a top, que era o handball ainda vai ser grande no Brasil. E o conceito é, enquanto não vai ser grande, a gente está aqui desde o começo trabalhando. Então, assim, eu olhei para aquilo e falei, cara, isso é de um brilhantismo, de uma muito genialidade, bom. Porque tem uma verdade e tem uma criatividade em você lidar com a verdade. Sim. O handball não é grande no Brasil, a gente vai fazer ser grande, mas enquanto isso, cara, estamos aqui, vamos dar uma risada junto, que a gente vai transformar isso numa coisa genuína. Então, eu achei aquilo achei uma forma muito interessante de se autocriticar e de, ao mesmo tempo, vender. Você fala, pô, cara, a marca fica simpática, é legal, tal. Eu gosto muito de campanhas assim que se flagelam mesmo, no sentido de, cara, a gente é de verdade, cara. A gente errou aqui, vai melhorar ali. Eu acho que esse tipo de criatividade se aproxima. Eu acho que essa daí é uma campanha
que eu sou muito fã, assim. Agora, outras campanhas que eu vejo, teve uma agora que ganhou Cannes, cara, que eu achei muito fera, cara, que eu olhei, falei, cara, que campanha maravilhosa, porque eu acho que é uma campanha da Heineken, que, por conta da pandemia, isso daí é uma outra forma de criatividade que eu vejo, é como você pensa fora da caixa, né? Tava tendo a pandemia, então os bares estavam fechados, e aí os caras olharam para falar, pô, a gente tem uma campanha que a gente gastou uma grana de budget aqui para botar outdoor, não tem porquê, as pessoas não estão na rua. Então vamos tirar os outdoors e botar nos bares, né? O bar tá fechado, então vai estar ali na fachada do bar a campanha. Sim. Foi a forma de o quê? De promover a volta. Quando voltar, pelo menos tem uma grana aqui que a Heineken deu. Afinal, as pessoas vão precisar da Heineken. Então, a forma de você criar saiu um pouco da caixa do convencional. O cara teve uma brilhante ideia ali. Então, assim, eu acho que qualquer coisa que faça você olhar e ter uma coisa, uma diversão, um entretenimento, uma sacada que você fala, puta, que interessante, que inteligente, algo que mexe com o teu cérebro, tal. Sim. Isso daí, para mim, é uma coisa que é o tipo de campanha que eu aprecio. Pô, muito bacana. E como que você já falou com isso, de algo de você apreciar, você acha que sem a criatividade e sem a sua dedicação, você seria o Maurício Meirelles que você é hoje? Não seria. Porque criação, cara, ela não nasce com você, né? Você tem Sim. que buscar, né? Eu acho que muita gente acha que é criativo porque simplesmente acha, e não é um achismo. Você tem que buscar, e buscar é muita referência. Então, Sim. até o fato de você estar parado, mas, por exemplo, às vezes eu estou parado aqui, eu poderia estar vendo vídeos embaixadinhas do Ronaldinho, mas eu estou buscando referência criativa, estou indo atrás do que está rolando, embora fora da publicidade, eu estou ali observando o que está rolando nas archives da vida, estou vendo o que está acontecendo no mercado publicitário em geral, né? Eu busco, né? Eu vou no clube de criação de São Paulo, eu vejo o que estão fazendo, como é que é as tendências e tal. Então, isso é um trabalho de pesquisa, um trabalho de referência. O outro trabalho é você aprimorar o seu cérebro o tempo todo para sair de uma ideia que está ali o tempo todo comum na tua cabeça, para você buscar a profundidade dela, estudar bastante sobre aquela ideia que você está fazendo, ler bastante sobre o produto, entender os hábitos de consumo de uma região, de uma marca. Isso não significa só produto publicitário, não. Estou falando de, cara, eu vou fazer show em Bragança Paulista. Quem que é aquele público? O que eles Sim. consomem aquilo? O que eles estão afim? Qual que é o interesse? Para onde eu vou? Isso tudo é um bom trabalho. Você não é genial. Ninguém é genial. Eu não acredito nessa coisa, o fulano é genial. Não, o fulano trabalhou bem pra caramba. Cara. Tem uma frase, eu acho que é do Carlos Domingos, assim, quando eu li o Criação Sem Pistolão, um desses livros aí de publicidade, que é basicamente, eu concordo, que é criação é 1% inspiração e 99% transpiração. E é verdade Sim. mesmo, cara. Hoje, basicamente, que a gente acaba vivendo isso, né? Parte de você buscar referências, se aprimorar o mais que você conseguiu possível para você conseguir expandir isso. E com base nisso que você acabou citando uma frase, você consegue citar pessoas que você acaba se espelhando em questão de criatividade? Mas no sentido de televisão ou no sentido abrangente da coisa? Os dois lados, tanto para o seu lado para a TV e o seu lado para o humor também. Vamos lá. Cara, acho que minha grande referência na publicidade, já que a gente está falando assim de publicidade no começo, é o Mulholland. O Eugênio Mulholland, para mim, foi a minha maior referência do que eu faço hoje, assim. De escrever, de talhar as palavras, né? De olhar de um jeito... Cara, como é que eu posso dizer? Ter uma premissa. O stand-up, ele vive muito de premissa. Sim. De subir no palco e contar uma história de um jeito que ninguém contou, ou você criar uma teoria que vem de você. E o Eugênio Mulholland, para mim, é um excelente vendedor, que com um título, né, na era dos títulos, assim, ele botava, sei lá, em 10, 15 palavras, uma coisa que fazia você consumir o produto, te dava vontade de buscar. Muito criativo. Os filmes dele, sempre muito irreverentes, muito engraçados. Esse cara, para mim, foi... Assim, eu bebi muito da fonte desse cara. Legal. Então, ele, para mim, é um grande
criativo na parte de publicidade. Na parte de stand-up, cara, tem um cara que eu sou apaixonado que chama-se Louis C.K. É o cara que eu acho hoje... Ele e Dave Chappelle, assim, são os caras mais criativos, que são as maneiras diferentes de você fazer um texto quando você sobe no palco. Bill Burr também eu colocaria, que é você não ir para o básico nunca, você nunca fazer o tema que todo mundo faz, você ter um ponto de vista que pode ser até controverso, mas ele faz você refletir e, ao mesmo tempo, faz você pensar diferente. Eu acho, assim, fora de série, assim. Na TV, cara, eu acho que o Emílio, cara, o que ele fez com o Pânico foi aula de criatividade, Sim. assim, a forma como ele se reinventou depois e hoje eu não gosto muito do Pânico, o programa ficou muito político, mas eu dou os méritos ao cara que fez ele tá ganhando visualização, e ele se reinventou, o público é outro que ele acredita. Mas mesmo assim ele não deixou de mudar, né, a concepção do que ele acredita e tal. E quando o Pânico surgiu, cara, era uma revolução aquele jeito, a forma de editar, a forma de trazer temas relevantes da sociedade de uma forma humorada e tal. Então, acho que, assim, a tríade, né, que eu trabalho, assim, hoje, que é publicidade, TV, né, e comédia, eu acho que são esses três que eu olho e falo, pô, esse daqui é muito bom. Pilares. Legal, legal. E para a gente estar finalizando, uma última pergunta que eu acho que essa você vai ter que se rebolar um pouquinho para estar respondendo ela. Como que você faz com o seu processo criativo como redator? Tá. Eu acho que essa pergunta, ela tem várias nuances, cara, porque depende do que eu estou escrevendo. Sim. Né? Assim, quando eu escolhi ser redator, eu escolhi ser redator publicitário no meu primeiro momento, assim, porque eu nem sabia que existia a possibilidade de eu escrever TV. Na minha cabeça, quando eu tomei essa decisão, isso daí foi, sei lá, 2000, vamos botar assim, 2001, eu quero ser publicitário. Eu falei, cara, isso daí eu sei que existe. Eu li o guia do estudante, tinha uma profissão, redator publicitário. A publicidade dava o redator publicitário. Não tinha uma profissão escrever na Globo, né? Inclusive, eu achava que era uma coisa muito difícil você escrever na Globo. Eu achei que era uma parada, tipo, escrever televisão. Ele estava no lugar de, cara, ser jogador de futebol. Você tem que ter os contatos certos, você tem que se esforçar no nível extremo da sua boa vontade que você vai encontrar isso. Então, eu nem sabia que tinha essa noção. Para escrever publicidade, foi uma parada que foi o primeiro momento que eu estou de frente com o Word e eu aprendi muita técnica, né? E essa técnica, ela é utilizada para todo o meu resto. Então, acho que a publicidade, ela foi uma grande contribuidora do meu processo criativo atual para absolutamente tudo. Por quê? Porque a publicidade, ela é feita de fórceps. Você quer tirar uma ideia do fórceps. Sim. E duas ideias não são fundamentais e tá tudo bem. Você vai fazer 50, vai fazer 60, vai fazer 80. Você aprende a trabalhar o seu cérebro de uma maneira quase que bélica, né? Você trabalha demais, assim. E mesmo que entregando coisas horrorosas, mas você aprende a ter o critério do que é bom, do que é ruim, o que você coloca no papel. No começo você coloca 150 títulos para provar 2. Com o tempo você apresenta 50, com o tempo é 10. Só que você usa o mesmo tempo para fazer 10 que você usava para fazer 150. Então, é muito muito maçante. E eu acho que a criatividade desse lugar me trouxe para outros lugares. Então, assim, quando eu fazia, né, trabalhava em agência, eu botava o meu fone de ouvido igual você tá, eu me focava numa página de Word e eu escrevia absolutamente tudo que viesse na minha cabeça. Bacana. Então, se eu vou fazer uma campanha de margarina, cara, quais são eu sempre gostei muito de premissa. Porque, em vez de falar trocadilhos, eu sempre fui contra do trocadilho, da piada. O trocadilho, para mim, é uma piada muito fácil. Eu falava, o que eu posso falar da margarina? Eu posso falar da margarina. Eu ficava conversando comigo. Sempre converso muito comigo. Pô, a margarina. A margarina, ela pode ser tanto... Eu posso falar tanto do sabor dela, como utilizar a margarina, por exemplo, para, sei lá, utilizar numa parada para derreter alguma coisa. Você vai com um processo, ele começa lento, e você vai ativando o seu cérebro, daqui a pouco, em 10 minutos, você está falando, cara, podia falar que a margarina vai tocar guitarra, tem um caminho que o seu cérebro, aquela coisa que eu falei, você estimula o seu cérebro nessa distância
cara, vou fazer bastante e tal, que você vai chegando em lugares muito profundos. E, curiosamente, depois de tempos, assim, quando eu saí da publicidade e entrei na comédia, eu fui ver um ídolo meu chamado George Carlin, que ele explica isso, né? Ele falou, cara, ele usa a mesma essência que eu uso para comédia. Ele fala, no começo, quando você faz o seu primeiro solo de comédia, de stand-up, você tá usando umas piadas que estão aqui, já na tua cabeça. Que é o quê? Cara, a coisa do seu casamento, o avião que você pega. Aí você fala, já falei disso, aí você vai mais profundo. Aí você começa a falar sobre não sei o quê, sei lá, o cachorro que você tem, como é que é. Em vez de você falar do relacionamento, você começa a falar como é que é a cabeça da sua mulher. Blá, blá, blá. De repente, você está indo num nível que você está falando sobre sua autodepressão, do negócio que você tem. Então, você vai aprofundando isso daí. Então, isso daí serve para tudo. Então, é mais fácil sair da caixa. Então, quando eu vou escrever um stand-up, geralmente, a minha cabeça está sempre ligada. A minha cabeça está sempre ligada 100% à criação. Então, eu estou andando na rua, eu vejo um semáforo, eu penso, cara, isso daqui é o quê? Eu tive uma ideia aqui, sei lá, o semáforo demora 10 minutos para abrir, então significa que as pessoas vão se atrasar para ir para o trabalho. Estou dando um exemplo besta. Tá, isso daí pode ser o quê? Eu posso fazer uma sketch disso, eu posso fazer um filme disso, eu posso fazer uma piada disso. De acordo com aquilo que eu faço, eu levo, às vezes, para a internet, numa tweetada, para ver se tem pessoas que compartilham do mesmo sentimento que eu. Caramba, 500 pessoas compartilharam isso, quer dizer que não sou só eu que penso igual. Penso assim, não, e outras pessoas pensam igual a mim. Então, será que eu posso estabelecer uma outra coisa? Eu abro o Word, começo a escrever piada. Isso aqui pode virar um texto de stand-up. Faço no show. Pô, a galera riu pra caralho. Cara, isso aqui é mais do que uma piada. Isso aqui pode ser um filme. Vou escrever um filme sobre isso. Blá, blá, blá. Vou testar isso num podcast. A galera tá aqui conversando, solta uma piada aqui. Caramba, essa porra deu visualização pra caramba. Então, eu vou meio que testando aquilo para ver o que vale a pena de tanta coisa que eu penso no meu dia a dia, e não é pouca, porque eu faço muita coisa, o que vale a pena eu sentar na minha cadeira e me dedicar 1, 2 horas para desenvolver. E aí eu falo, cara, se isso daqui é um stand-up, eu tenho que desenvolver para ter 5 minutos. Se isso daqui é um filme, eu tenho que me estabelecer aqui para isso daqui virar 1h30. Se isso daqui é um quadro do meu programa, eu tenho que virar 10 minutos. E por aí vai. Bom, legal, isso é muito bom que a gente ter que uma visão de uma pessoa de fora que tem uma gigantesca bagagem com tudo, programa, filme, série, TV, entre outras coisas, né? E isso para o dia da criatividade, como já for, conversar com alguém assim como você, que é algo muito que prazeroso, né? Porque a gente consegue ver que tem diversas coisas, uma linhagem muito grande. Eu vou aproveitar e fazer um jabá, velho. Eu não ia claro. Eu tenho um curso de criatividade, porque muita gente me pergunta. Legal. Porque eu faço. Puta, a galera acha que eu só sou do stand-up, mas eu tenho muita coisa. Eu tenho uma empresa, eu tenho uma agência de criação aqui em São Paulo, que é a Dromedário. Eu tenho o meu show, eu tenho meu programa, eu tenho o meu podcast, eu tenho muita coisa que eu produzo. Sim. E muita gente fica, caralho, como é que você consegue? E aí eu acredito que muito dessas coisas da criação, ela não é só execução e formato. Eu acho que tem muito a ver com a tua crença limitante cerebral. E eu faço um curso que ele tá lá no meu Instagram, quem quiser ver, lá no Mal Meireles com 2 L's, tá lá nos destaques, tá lá o curso para você ir atrás, se quiser aprimorar algumas coisas. É um curso que eu chamo de fracasso, humor, sucesso, que é muito baseado nos gatilhos de fracasso que você tem na sua cabeça, que você precisa desconstruir para você depois batalhar e você atingir esse esmero criativo aí, tipo, porque eu acho que muito da criação das pessoas, ela vem de quando você destrói essa membrana de crenças que tem na tua cabeça, de que é bom, do que é ruim, do que não pode, né? Eu vejo meu filho é uma criança de 4 anos muito mais criativa do que amigos adultos meus, porque esses caras têm uma membrana tão, né, plastificada, e o meu filho é tão puro e tão cru que acho que esse é o lugar que você tem que ir, né? Porque aí você abre tua cabeça para muita coisa. Então eu falo muito disso lá no curso, então, sei lá, às vezes tiver 2 pessoas aí. Não, uma super dica aí pro pessoal. Depois a gente vai deixar aqui na descrição certinho o link e as coisas. Bom, obrigado por esse bate-papo. A gente já está aqui conversando há quase 30 minutos, né? Bastante coisa muito que produtiva,
né? Mais uma vez, queria aqui agradecer por você ter topado também. Nós aqui da BTA estamos de portas abertas para você, quando você quiser vir aqui, visitar a gente, conhecer, vir aqui, bater um papo, tomar um café, dar uma palestra para a gente também ficar à vontade, que a agência está de portas abertas para você. Imagina, Lucas, obrigado aí por você estar, de certa forma, aí, porra, mais um cara interessado nessa área aí, que eu acho que é uma área muito importante no momento onde está todo mundo replicando muita coisa. Eu acho que está na hora da gente criar. Eu acho que o Brasil, cara, é uma potência absurda de criação e a gente tem mania de ficar comprando coisas do mercado gringo, sendo que a gente poderia ser os caras que vendem. Mas espero que com o tempo a gente consiga isso. Não, show de bola. Pessoal, é isso aí. Esse foi o bate-papo com ele, Maurício Meirelles, um cara alto astral, super 10 aí. E quem sabe em breve não vem mais novidades da BTA Criativo junto com o Maurício Meirelles. Obrigado, gente. Um abraço a todo mundo aí. Valeu.